É feito um levantamento de diversos documentos da empresa. Após esse levantamento, são feitas várias análises. Um relatório é gerado com sugestões indicando ações corretivas, renegociações com seguradoras ou a contratação de novas apólices. Um exemplo simples: se a empresa está localizada perto de um rio e se não possui a cobertura de inundação, fazemos a sugestão da inclusão dessa cobertura na apólice. É importante fazer due diligence para saber se as apólices estão adequadas, consequentemente se a empresa está protegida e se está pagando o valor adequado. Você está ouvindo o Pode Mais Seguros, uma série de podcasts da WTW, onde nós discutimos temas sobre seguros corporativos, gestão de riscos e outras novidades e tendências do mercado. Sejam bem-vindos ao podcast Pode Mais Seguros. Eu sou Álvaro Trilho, diretor de gestão de riscos da WTW. E hoje tenho o prazer de participar de mais um podcast com um assunto muito interessante. No episódio de hoje, contamos com a presença da nossa convidada, Mônica Porto, gerente de Due Diligence da WTW. Ela atua há quase 30 anos no mercado de seguros, tendo trabalhado com engenharia de riscos, subscrição e comercial em grandes seguradoras e corretoras. Vamos mergulhar no tema de Due Diligence, conhecendo seu significado, sua utilização e muito mais. Bem-vinda, Mônica. É um prazer falar com você. Obrigada, Álvaro, pelo convite. Espero contribuir com este podcast falando um pouco desse assunto tão vasto. Então vamos lá. O que significa Due Diligence? Bem, esse é o termo em inglês e significa diligência prévia. É um procedimento de avaliação detalhada e levantamento de qualquer situação de risco antes da tomada de alguma decisão. Trata-se de uma ferramenta para identificar se os riscos internos e externos estão adequadamente administrados. Legal, muito bom. E para quais situações podemos aplicar o Due Diligence? Bem, existem vários tipos de due diligence. Por exemplo, no due diligence ambiental, é feita uma avaliação do impacto ambiental das operações da empresa, identificando possíveis riscos relacionados a regulamentações ambientais. No due diligence financeiro, analisa-se a avaliação da saúde financeira da empresa. Existe também o due diligence jurídico, que busca identificar os possíveis passivos legais e avaliar a robustez jurídica do cliente. É no due diligence jurídico onde se analisam alguns pontos de compliance. Temos também due diligence contábil fiscal, onde se identificam os possíveis passivos fiscais. Existe o due diligence trabalhista, que analisa documentos trabalhistas. O due diligence imobiliário analisa os documentos e técnicas, aumentando a transparência e reduzindo os riscos das negociações com imóveis. E, finalmente, o due diligence de seguros, onde analisamos os gaps, quer dizer, as lacunas das coberturas, condições e ou limites das apólices em relação à situação atual da empresa. Muito interessante. Não sabia que existiam todos esses tipos de due diligence. De certa forma, então, o due diligence é um tipo de auditoria, né? Só que tem um escopo mais amplo, abrangendo diversos aspectos da empresa. Imagino que ele também pode ser realizado em processos de fusões e aquisições, financiamentos ou reestruturações. Também pode ser realizado em projetos antes da empresa entrar em operação, correto? Sim, com certeza. É importante fazer o due diligence antes de iniciar a operação da empresa. Mesmo antes da empresa, no caso uma planta industrial, entrar em operação, existem riscos que devem ser administrados, sendo que alguns deles são endereçados nas apólices de seguros. Por isso, o due diligence pode e deve ser feito nessa fase também. Em fusões e aquisições, o due diligence é importante para que a parte interessada na aquisição possa conhecer melhor os riscos operacionais da parte que está à venda. Já em financiamentos, o financiador precisa entender se algum risco específico pode dificultar o recebimento do pagamento pela parte financiada e, por isso, exige alguns seguros. Nessa etapa, o due diligence deve ser realizado. E, finalmente, em reestruturações, deve ser realizado o due diligence, pois normalmente, nesses casos, novos riscos surgem no processo. Legal, muito interessante. E como é realizado o due diligence para seguros? É feito um levantamento de diversos documentos da empresa. Dependendo do tipo de seguro, a documentação pode ser diferente. Após esse levantamento, são feitas várias análises. Revisão das apólices de seguro, analisando as apólices existentes e verificando o tipo de cobertura, valor segurado, prêmios e exclusões.
avaliação da adequação das coberturas, comparando o perfil de risco da empresa com as coberturas de seguro existentes e verificando se há coberturas com limites baixos, excesso de cobertura ou ausência de proteção para certos riscos críticos. Validar de condições gerais das apólices, verificando se elas estão vigentes e revisando as condições gerais e cláusulas contratuais para entender restrições, limitações e possíveis responsabilidades. Análise de sinistro, examinando o histórico de sinistro. Isso ajuda a identificar se há um padrão de riscos elevados ou falha nas coberturas. Análise dos custos, examinando o custo-benefício das apólices, avaliando o valor dos prêmios em relação às coberturas contratadas e comparando com o mercado para identificar oportunidade de otimização. E, por fim, riscos não seguráveis, através da identificação de riscos que não estão cobertos pelas apólices e que podem ser tratados de outra maneira, como por meio de gestão interna ou contratação de novos seguros. Após essa análise, um relatório é gerado com sugestões para melhorar ou ajustar as coberturas de seguro, indicando ações corretivas, renegociações com seguradoras ou a contratação de novas apólices. Por exemplo, no seguro patrimonial, necessitamos analisar as apólices, os relatórios de inspeção, de avaliação patrimonial, de impacto ambiental, de sinistros e questionários de seguros. Através da análise desses documentos, comparamos com a situação e o tipo da atividade da empresa. Um exemplo simples: se a empresa está localizada perto de um rio e se não possui a cobertura de inundação, fazemos a sugestão da inclusão dessa cobertura na apólice. Perfeito. Então é realmente importante realizar due diligence para seguros, não? Sim, é importante fazer due diligence para saber se as apólices estão adequadas, consequentemente, se a empresa está protegida e se está pagando o valor adequado. Ok. Em qual momento deve-se realizar o due diligence? A periodicidade pode variar de acordo com o tipo de atividade do cliente? É muito interessante a sua pergunta. O mais adequado é fazer esse trabalho alguns meses antes da renovação para amparar esse processo, mas pode ser realizado a qualquer momento. Já a periodicidade, para atividades mais complexas, sugerimos um trabalho anual. Para outras atividades, caso não haja uma mudança significativa na operação, a sugestão é a cada 2 anos. E existem também, os casos pontuais, como falamos anteriormente, fusões e aquisições, financiamentos e reestruturações, Vamos lá, o que a empresa precisa fazer para contratar esse tipo de serviço? Essa pergunta é muito importante, principalmente falar com seu corretor. Nós realizamos esse tipo de trabalho para clientes e também para empresas que não são clientes. Excelente. E para que nossos ouvintes possam se programar, normalmente quanto tempo leva para realizar uma due diligence de seguros? Para uma apólice específica ou para todo o portfólio de seguros de uma empresa? O tempo para realizar o trabalho de due diligence vai depender do tipo da atividade da empresa, se ela é complexa ou não. Perfeito, mas assim, só para dar uma ideia, seria um dia, uma semana, 3 meses? Vai depender da complexidade. Alguns meses seriam necessários, com certeza. Perfeito, muito obrigado. Realmente, esse tipo de trabalho é muito importante, como vocês puderam ver. Através dele, as empresas vão ficar mais tranquilas, tendo a certeza de que suas operações estão adequadamente seguradas. Bem, chegamos ao final de mais um episódio. Agradeço a Mônica pelo seu tempo e pelo ótimo papo. Mônica, algum comentário adicional? Obrigada, Alvo, pela conversa e fico à disposição dos ouvintes para conversarmos sobre possíveis esclarecimentos. Ok, então terminamos por aqui, agradecemos os ouvintes e até o próximo episódio. Obrigado por participar do WTW Pode Mais Seguros. Para mais informações, acesse nossas mídias sociais e a seção de Insights no wtwco.com.